acho que tem um lado bom de ser professor, gente. Se você lida com gente jovem, e gente saudável, e gente bonita. Isso faz uma diferença na vida, de verdade. Porque imagina você ser um médico, assim, né? Você vai ganhar 100 mil reais por mês, mas assim, você fica vendo gente doente, gente estropiada, gente atropelada, gente tomou tiro. Tristeza, o hospital é um lugar triste, né? Enfim, né? Então eu fico imaginando essas outras profissões, assim, né? Então o lado bom de ser professor, acho que é isso, acho que dá um frescor pra gente, assim, né? E quando a gente encontra pessoas curiosas, né? Instigadas, que não é todo mundo, mas tem, né? No meio da multidão sempre tem alguns. Isso é muito legal ver gente jovem empolgada com o conhecimento, com o saber, com a leitura. Então isso é muito legal de ter no dia a dia, né? Acho que isso dá um gás pra gente, né? Às vezes a gente chega meio cansado da viagem, vem de Recife, não sei o quê. Em 2025.1, por exemplo, a gente teve leituras, por exemplo, televisão e novos meios. E aí o grupo pegou o livro e não só fez além dos podcasts, não só fez um seminário, como também simulou um programa do Silvio Santos, por exemplo, usando o auditório, né, transformando ali aqueles estudantes com auditório, fazendo o show do milhão, enfim. Então, assim, sabe esse dinamismo que desperta? Eu não via, nesses momentos, eu não via ninguém no celular. Isso eu estou bastante feliz, porque isso reflete, não até consequência, né? Mas isso reflete muito o aprendizado dos nossos estudantes. Uma coisa muito marcante é entender os diferentes modus operandi de fazer cinema, assim, né? Comparados ao cinema que é feito em Recife, o cinema que é feito em outras cidades e o cinema que é feito aqui no Agreste, que envolve muito do tempo das coisas, dos acessos e das formas de fazer, os temas, né, que a se explorar, que são outros também. Então, estar aqui, poder contribuir com com o crescimento do cinema do Agreste, para mim é muito interessante, né? E ver essas especificidades, ver, né, tipo assim, aprender com os alunos também, aprender com essa outra forma de fazer. Eu acho que isso é bem interessante. Porque é isso, né? Tipo, é muito troca também, né? Não é só a gente que ensina e que traz, acho que é muito troca. E acho que é interessante, eu fico sempre muito orgulhosa dos resultados, né, que saem do curso, que saem os egressos, que saem as produções que a gente consegue ver, né, que foram frutos daqui do curso, é sempre bem interessante. Esses projetos, eles têm estudantes da pós-graduação, né, que eu dou aula na pós-graduação, mestrado, doutorado, no programa de pós-graduação em comunicação no Recife, e também estudantes aqui da graduação, né, que estão iniciando na pesquisa, com a iniciação científica ou estão na extensão. Então, esse diálogo é sempre muito próximo, né? Então, eu estou sempre... aqui está havendo uma iniciação para daqui a pouco eles chegarem nessa outra etapa que seria um mestrado, um doutorado, né? Agora, trabalhar no CA com pessoas que são esta área, com pessoas que estão se formando para esta área, não é pouca coisa, não. Isso me acrescentou muito. Me acrescentou um outro universo, né? Que até então eu tinha, talvez, de uma parte mais teórica, uma parte mais distante. Mas estar imerso nesse universo da comunicação, né? Como formação, ou como pensamento crítico, como pensamento teórico, como atividades práticas são absurdamente realizadas do ponto de vista quantitativo no CA, é uma coisa maravilhosa, é um outro universo. Para mim é um outro universo. E eu falo isso de maneira muito positiva, muito eufórica. Então, sim, acrescentou muito para minha formação profissional, inclusive. Ver os alunos utilizando os artefatos teóricos para pensar sobre o seu próprio presente, né? Então, não só na disciplina de tecnologias, mas eu lembro muito de um caso de uma aula que eu dei de teorias da comunicação, explicando uma teoria chamada espiral do silêncio. E aí eu sempre dou o exemplo que é como se fosse o almoço na casa da avó no final de semana, onde você é de uma visão política e toda a sua família é de outra visão. E aí que você tem uma tendência a ficar calado, porque você percebe que a sua opinião não é a opinião da maioria. E aí eu lembro de ver, assim, na época era o Twitter, né, não era o X, e uma aluna mandar para todo mundo, assim, né, dizer assim, agora eu estou entendendo o que o professor Rodrigo estava falando em sala de aula.
porque ela se viu, provavelmente, numa situação em que ela entendeu e aplicou a teoria para entender o caso que ela estava vivendo. Então, acho que esse é o elemento mais legal, assim, da discussão entre a aula e a prática, né? Porque o objetivo da teoria não é outro senão fazer com que vocês percebam a realidade por novos olhos, né? Então, não é a teoria pela teoria, é a teoria para enxergar a realidade, né? Então, por isso que os exemplos e apesar de a gente muitas vezes discutir tecnologias do passado, nosso objetivo é nos munir de materiais e de observações que possam nos ajudar a pensar no presente, né? Uma coisa importante desses 10 anos é que a gente comemora 10 anos com o primeiro ano da pós-graduação em Comunicação e Inovação Social. E, digamos assim, é um passo a mais, né? Porque aqui no interior de Pernambuco, a gente está abrindo uma perspectiva para que os comunicadores, os comunicólogos que se formam no nosso curso e os profissionais que se formaram em outras universidades, aqui em toda a Redondeza, eles possam ter a oportunidade de aprofundar o conhecimento, né?